Na participação do pastor Augusto Nicodemos no podcast Inteligência Limitada, apresentado por Rogério Vilela, o tema da intolerância religiosa foi abordado. A discussão foi levantada em meio a um acontecimento recente envolvendo a cantora Anitta, que declarou sua religião ao promover um novo videoclipe. Após essa declaração, Anitta teria perdido mais de 200 mil seguidores, o que gerou um debate nas redes sobre a reação do público à sua escolha religiosa. Já são mais de 200 mil seguidores que eu perdi. Não é obrigado a te seguir. Então, ninguém é obrigado a me seguir, ninguém é obrigado a gostar de mim. Ninguém é obrigado a gostar de mim. Mas você gostava, você seguia, agora você não gosta mais e você para de seguir porque eu sou macumbeira. Sabe, pra mim, é uma intolerância. Intolerância é você não tolerar. Você não tolerar, você não querer ver, você não querer assistir, você excluir. Se há cristãos que seguem o conteúdo dela, de fato, seria esperado que estivessem cientes de que seus posicionamentos e estilo de vida não estão alinhados com os ensinamentos bíblicos. O conflito que surge muitas vezes reflete a tensão entre os valores culturais e as crenças pessoais. Isso levanta uma questão importante para muitos cristãos: o consumo de conteúdos de entretenimento que podem estar desalinhados com os princípios bíblicos. Isso que eu tava na macumba. Eu tava na macumba. Tava fazendo macumba. Quando Rogério Vilela questionou o reverendo Augusto Nicodemos no podcast Inteligência Limitada sobre o episódio envolvendo a cantora Anitta e a perda de milhares de seguidores após declarar sua religião, a questão principal era se isso poderia ser considerado um caso de intolerância religiosa. É o novo clipe da Anitta, que tem em cima de Umbanda, o Candomblé, alguma coisa assim. Ela perdeu, 200, 300 mil seguidores. Por causa disso, né, dela se declarar, apesar que ela já tinha se declarado antes. E aí muita gente falando que isso é intolerância religiosa. Queria colocar esse assunto, se as pessoas que um cristão vai ouvir ou vai assistir, se tem que estar alinhado com a própria fé, e se dentro de uma igreja tem essa liberdade de se falar sobre outras religiões e o impacto disso, né? Se isso é intolerância, se não é. Nicodemos é pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil e um profundo estudioso da Palavra de Deus, teólogo, calvinista, professor e escritor e considerado por muitos como um dos maiores pregadores presbiterianos do Brasil. E de forma sábia, respondeu à pergunta do apresentador Vilela sobre o caso Anitta. E aí muita gente falando que isso é intolerância religiosa. Queria colocar esse assunto, se as pessoas que um cristão vai ouvir ou vai assistir, se tem que estar alinhado com a própria fé, e se dentro de uma igreja tem essa liberdade de se falar sobre outras religiões e o impacto disso, né? Se isso é intolerância, se não é. Eu creio que faz parte do DNA do cristianismo histórico o respeito pelo ser humano como um todo. Jesus mandou que a gente amasse o próximo como a nós mesmos. Ele mandou que a gente desse de comer a quem tivesse fome. Se o inimigo tiver fome, a gente tem que dar de comer. Se ele tiver sede, a gente tem que dar de beber. A Bíblia diz que Deus faz com que a chuva e o sol caiam e nasçam sobre todos justos e injustos. É uma passagem muito interessante lá do Sermão do Monte, Mateus de 6 a 8, onde Jesus fala disso, né, que a bondade de Deus é sobre toda a sua criatura. Então não cabe, eu posso discordar de você se você tiver uma outra religião, mas isso não deveria me levar a tratar você como inimigo e fechar os meus ouvidos para você ouvir o que você tem a dizer. Eu quero apenas liberdade para dizer o que eu penso, pregar o que eu creio, anunciar aquilo que está no meu coração. E eu quero garantir que essa liberdade também seja a sua. Eu não concordo com o que... Eu sou evangélico, eu sou presbiteriano, eu sou calvinista. Então eu não concordo com o arminianismo, não concordo com determinadas linhas dentro... Não concordo com o catolicismo romano. Mas se chegar a hora de lutar pela liberdade de religião no Brasil, eu vou lutar ao lado do católico para isso. A gente tem que definir bem o que é intolerância religiosa. Intolerância religiosa, se ela for entendida no sentido de que você não
Você quer que a sua religião, ela seja a única religião legal, verdadeira, que tem Imposta. direitos e tudo mais, e que todas as outras têm que terminar, fechar as portas e tudo mais, eu sou contra. Sou contra. Eu acho que isso não deveria acontecer de jeito nenhum, nunca, porque a liberdade de todos é a minha também. Agora, isso não significa que eu não deixe claro que eu discordo de você. Eu digo, olha, eu amo você, cara, amo você de graça, gosto de você de graça. Mas eu quero dizer que eu discordo de você nisso. E eu posso dizer isso a você sentado num café, tomando um café gostoso, comendo lá alguma coisa. Mas falar num púlpito, por exemplo, que essa ou aquela religião é do mal, é pecado, é coisa do demônio, isso é intolerância ou... Depende da maneira como é dito. Se você, agora mesmo, né, eu lancei no meu Instagram uma série de publicações a respeito de indulgência. E dizendo com muita clareza que aquilo ali, a prática da indulgência, ela é contra a Bíblia. Entendi. Então não vejo isso como sendo uma intolerância. Intolerância seria se eu fosse insultuoso, desrespeitoso, porque eu não fui em nenhum momento. Eu cuido para nunca ser. Eu, quando trato da religião dos outros, eu procuro mostrar o que eu acho que está errado, mas sempre com todo o respeito. Não insulto, Claro, tem que ser. não falo mal, não xingo, não mando para o inferno, mas digo apenas, olha, no caso das indulgências, né, isso aqui está errado porque a Bíblia diz isso, historicamente é isso, não podemos aceitar por conta disso. É claro que no fim, muita gente vai ficar com raiva de mim do mesmo jeito. Registre aqui nos comentários sua opinião. Que Deus te abençoe. E até o próximo vídeo.